A paz do Senhor Jesus. E hoje vamos meditar lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, versos 1 e 2. Vai dizer assim: Então todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E além disso, em tempos passados, quando Saul foi rei sobre nós, tu eras aquele que fazias Israel sair e entrar. E o Senhor teu Deus te disse: Tu pastorearás o meu povo Israel, e tu serás soberano sobre Israel. Amém? Aqui nesse texto, como foi colocado o título de hoje, que é Não dependa de títulos para servir aos propósitos. Davi, ele foi esse homem. Davi, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus ungiu Davi, quando o profeta Samuel foi ungir Davi, Saul, ele ainda era rei e Saul reinou por muitos anos. Mas Davi, ele não ficou em casa esperando que Saul morresse para que ele viesse a ter o título e aí sim cumprir o propósito. Não, pelo contrário. Davi, ele estava o tempo todo disposto a cumprir os propósitos do Senhor, independente do título. Aqui, como a gente vê, as pessoas, todo o povo de Israel que estava reunido com Davi, o que é que eles falam? Em tempos passados, quando Saul foi rei sobre nós, tu eras aquele que fazias Israel sair e entrar. Ou seja, naquele tempo, quando tinha guerras, era muito comum que os reis estivessem juntos lutando ao lado do seu exército, Mas Saul já estava naquele momento em que o Espírito do Senhor já tinha se retirado de Saul. Saul, ele estava sendo atormentado por espíritos malignos. Então Saul, ele já não estava 100% na sanidade dele. E Davi, ele assumia essa responsabilidade em meio às guerras, de ir lá defender Israel, de ir lá conquistar por Israel, mesmo não sendo ele ainda o rei, mesmo não tendo ainda ele o título. Mas Davi, ele obedeceu, Davi, ele estava disposto a cumprir o propósito. E isso é muito importante, porque aquilo que o Senhor determina para a nossa vida, a palavra que o Senhor libera sobre a nossa vida, ela já nos autoriza a exercer, a obedecer aquela palavra. E nós precisamos obedecer, claro, com sabedoria, como Davi teve. Vários momentos Davi poderia ter matado até mesmo Saul, até em defesa, quando Saul tentava matá-lo. Mas Davi, ele tinha a sabedoria de que o título viria no tempo de Deus, que não competia a ele determinar o tempo de Saul. E Davi também, ele era subordinado a Saul, ele se submetia a Saul. Em nenhum momento nós vemos Davi tramando contra Saul, pelo contrário, Saul é quem tramava contra Davi. Então nós não devemos nos preocupar com títulos. Tudo aquilo que o Senhor promete, tudo aquilo que o Senhor determina para a nossa vida, vai acontecer. Mas a partir do momento que nós recebemos a palavra, o que nós precisamos é nos posicionar, é nos colocar à disposição para aprender, porque à medida que Davi também foi guerreando, à medida que Davi foi chamando para si as responsabilidades, ele foi aprendendo ao lado do próprio Saul como reinar, quando o reino estivesse na mão dele. E é isso que nós precisamos fazer, independente de títulos, mas claro, respeitando as autoridades, nós precisamos exercer aquilo que o Senhor já nos capacitou, aquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida, porque antes do título, são essas experiências que vai nos trazer o aprendizado, para que a gente possa, no momento oportuno, quando o Senhor vier a cumprir plenamente a palavra, possamos estar prontos, possamos estar
preparados. O verso 3 vai dizer: portanto vieram todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. E o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel, de acordo com a palavra do Senhor por Samuel. É muito interessante que esse versículo ele vai fazer questão de lembrar o início de tudo. Esse aqui foi o momento em que Davi foi finalmente, ungido como rei, o momento em que ele recebe o título. Mas essa unção, já tinha sido feita. Já tinha sido feita por Samuel, mediante a palavra de Deus. Mas naquele momento, quando Samuel faz, aquilo era um segredo, aquilo só quem sabia era Samuel, os que estavam presentes na casa de Davi, Deus e o próprio Davi. Mas aqui chega um momento em que o Senhor, ele autentica, em que o Senhor reafirma diante de todos, em que o Senhor agora entrega realmente o reino na mão de Davi. Davi agora ele tem o título para poder fazer muito mais do que ele fazia. E assim precisa ser na nossa vida. A palavra que o Senhor libera, a palavra que ainda está em segredo, que ainda está em oculto, mas que nós já sabemos, nós precisamos ter posição. Davi, ele sempre foi posicionado. Quando Davi estava lá tomando conta de ovelhas, Davi matava e morria por essas ovelhas. Davi lutou com urso, Davi lutou com leão, porque Davi sempre foi muito comprometido com aquilo que era colocado na mão dele. Davi sempre foi muito fiel com aquilo que era confiado a ele. E foi por isso que o Senhor confiou todo o povo à mão de Davi. E nós precisamos ser fiéis a toda a palavra liberada do Senhor. Nós precisamos buscar os propósitos que o Senhor tem para nós e nos posicionar. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Em nome de Jesus.